Esse Vasco vai dar trabalho. E o principal, torcedor, dará gosto de assistir o Vasco jogar. E como lá atrás disse o Abel Braga, nós não vamos mais sofrer. Acabou o sofrimento. E aos adversários, cuidem-se, que o Vasco está voltando. Essa história, hey, porra! 777, don't fuck with us, right? Don't you think that just Vascaínos in Brazil, we're gonna fuck you? You know what I'm saying? Don't try to fuck with us, we're everywhere, in the whole fucking world. Fuck you, 777! Bora, vem, Ed, mostra pra eles aqui, Ed, aqui, ó. Respeito fucking players! No final, porra. Hey, against our big rival with the last budget. Vai tomar no cu. Fucking players, hey, 777, the big right, don't fuck with the... É engraçado, teve várias palavras ali em inglês, mas na hora de mandar vai tomar no caju, mandou em português mesmo. Salve, salve, rapaziada, seja bem-vindo ao canal Carlos Jordan, YouTube, mais Beard from Brazil. É isso aí, vindo aqui com mais uma compilação de vascaínos revoltados, porque confronto direto, foi confronto direto, Vasco e Juventude. O gigante da colina perdeu lá em Caxias do Sul. Então vamos lá. Vamos para mais uma compilação aqui que está bem divertido. Vascaíno. Tadinho. Acho que vascaínos estão pagando algum karma em outra vida passada. Vamos lá. Mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, rapaziada. Eu tenho que falar aqui com vocês que é realmente insuportável a cada dia que passa continuar sendo torcedor do Vasco da Gama. Quando a gente é criança e escolhe ali o time que a gente vai torcer, a gente sempre escolhe muito pela paixão, sei lá, a gente fica meio que, sabe, se encanta com o time e escolhe pra torcer. E quando eu escolhi ser torcedor do Vasco, foi realmente ali amor à primeira vista. Gostei muito do time, resolvi ser torcedor do Vasco e vou ser para sempre. Mas, para ser realista com vocês, eu acho que o mais justo do Vasco fazer com o seu torcedor era, de fato, fechar as portas. Eu já falo isso aqui com vocês há alguns anos e não tem a menor condição do Vasco continuar funcionando, do Vasco continuar existindo da forma que tá. E a gente tem que ver uma entrevista do Léo no final do jogo, falando que vai trabalhar aquela mesma história de sempre. E o Vasco vai perder pro São Paulo no final de semana e muito provavelmente vai perder todos os jogos que restam de Campeonato Brasileiro. É, sem sombra de dúvidas, um dos piores times da história do Vasco. Você olha a escalação do Vasco dentro de campo e você não vê um jogador diferenciado, você não vê um jogador que você pode esperar algo de diferente, você vê jogadores mais do mesmo. Jogadores hoje do Vasco que são, a gente pode considerar pior do que os jogadores do Juventude, um time com investimento baixíssimo. Folha salarial do Juventude não deve passar de 2 milhões de reais, o Vasco tem uma folha salarial de 17 milhões de reais e nada acontece dentro de campo, é um vazio de ideias. É o nosso treinador que no intervalo, quando o time tinha melhorado um pouquinho na reta final do primeiro tempo, ele tira o nosso jogador mais cerebral, o cara mais criativo do nosso time JP, para colocar o Matheus Carvalho, o jogador que dorme quando o jogador do Juventude vai finalizar para fazer o gol. É um jogador que não sabe o que é ser Vasco, jogador medroso, covarde, time pequeno, que o Vasco vai dar oportunidade para esses caras e esses caras sequer dão a vida dentro de campo pelo clube. Você que é torcedor do Vasco, você poderia estar cansado, Matheus Carvalho tinha acabado de entrar em campo. O cara simplesmente fica olhando o jogador do Juventude chutar na entrada da área. O problema é que o Vasco tenha vários e vários jogos e não se joga na frente, não faz uma pressão, deixa o cara arrumar o corpo e finalizar. Mas é mais do mesmo, a gente ficar falando que o Vasco fez mais uma atuação horrível, um Cleiton lá na frente que não consegue ganhar uma jogada, um Vitor Luiz que não é nada participativo no campo de ataque, não tem um cruzamento perigoso, um Paulo Henrique horroroso, um Pereba por completo na lateral direita do Vasco. Jogador de time pequeno, jogadores de time pequeno. Se tivessem um time pequeno, estariam brilhando, aparecendo e enchendo os olhos para times grandes contratarem. Mas são jogadores de times pequenos. É de fato insuportável. O Vasco, a cada dia que passa, vai assinando a cartilha para mais um rebaixamento. Eu falo com vocês, cara, assistir jogo do Vasco me faz mal. Eu estava muito mais calmo, estava muito mais tranquilo. Eu já estava suspeitando que o jogo do Vasco estava me causando um estresse, que sabe, que tá me causando problemas sérios e eu vou assistir de novo o jogo do Vasco e a gente fica passando mal, a gente fica ansioso pra caramba, a gente fica, sabe? Eu deveria arrumar um jeito, tinha que dar um jeito de parar de me importar tanto com o Vasco como eu me importo. E você também. Se eu não trabalhasse com isso, cara, eu sinceramente pensaria
1 milhão de vezes antes de assistir o próximo jogo do Vasco contra o São Paulo no final de semana. O São Paulo não tá lá essas coisas, não. É muito castigo, irmão. É muito castigo. Rapaz, cara, tem que ter uma cabeça... Eu gosto do canal dele aí, Vasco em Família. Você é torcedor raiz. Quebrei aqui meu tripé, cara. Rapaz do céu. Ih, quebrou. Cara, teste pra cardíaco, pra nervo, pra tudo assistir isso, cara. Rapaz do céu, tu tem que ter uma cabeça muito boa pra não atrapalhar o teu dia a dia, pra tu não quebrar tua mão, cabeça na parede, porque é muito difícil aturar tudo isso. É muito difícil. Cara, que time ruim, desgraçado de ruim esse time, irmão. Eu tô tentando não rir, cara. Eu não tô exagerando, você sabe disso. Você sabe que eu não tô exagerando. Que time ruim, um time que não dá um chute no gol, não troca um passe, não tem uma jogada, velho. Passe fácil os caras erram. Passe fácil os caras erram. Um treinador... Caralho, que castigo é esse? Nego traz português da puta que pariu, o nosso não entende nada. Nada. O nosso time é ruim. É ruim? É ruim, os caras erram passe de meio metro, os caras não aguentam correr. Mas esse treinador, Deus que me livre você, Álvaro Pacheco. Tu é simpático, tu é alegre, mas tu não sabe absolutamente nada de bola. É o Adam Sandler. Cara, isso é só pra soltar o nervo aqui, porque só é pra difícil, desabafar. cara. Porque desde que minha filha nasceu, não poder... Vai tomar naquele lugar, vai se full, Ah, tudo joga tá, porra, sabe? É muito difícil. Você sabe o que eu tô falando. Você que assiste o Vasco, com certeza, dentro da tua casa, você vai tomar naquele lugar, vai se full, vai puca... Isso alivia, tá? O teu coração, Ai, os meu teus nervos, Deus eu não do posso céu. fazer isso. Não, eu vou traumatizar aqui, minha filha. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Por incrível que pareça, tem muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo, tá? Muita coisa. E eu quero começar com isso aqui, ó. Eu não tô com nada aqui pra falar, pra ler, mas a gente ficou sabendo, né? Ontem e hoje, me parece, que o Vasco tá devendo aí algumas coisas aos jogadores, luvas, era o Paê, agora é mais de 10 jogadores. E aí, cara, sabe o que eu acho? Ué, o Pedrinho aqueles botou que o ajudaram salário a em vender dia. o Vasco, aqueles que ajudaram, e todo mundo sabe quem é, Ah. todo mundo sabe quem é, aqueles que defendem essa porra. Porra, pelo menos Ainda no há quem mínimo, cara, defenda? um pedido de desculpa, cara. Um pedido de desculpa. Pega aí a câmera, vai no canal de diz que vocês, foi aí enganado pede pelo também. menos desculpa, não vai resolver Todo mundo porra pode ser nenhuma. enganado. Mas pelo menos pede desculpa, Tá porque certo. vocês ajudaram nesse sofrimento que a gente tá passando, irmão. Porque muita gente, inclusive eu, a gente coloca na conta da incompetência. Competência ou incompetência? Não é isso? Porque, porra, um time que gasta mais de 300 milhões, essa temporada 130 milhões... Como é que gastaram Porra, um tudo time isso? que Só tem foi o bagre. 7º colocado no ano passado, no Só segundo tem bagre. turno. Cara, tá 1 ponto na frente do Vitória. 1 ponto na frente do Vitória. Tá, sei lá, 2 pontos do Criciúma. O Juventude abriu 6 pontos do Vasco hoje. Isso não é uma questão de competência ou incompetência. Sabe o que é? Sabe o que é? Porque não é possível, cara. Sabe o pode que é falar agora, não, na minha senão vem opinião? processo. É uma questão... Cara... Pode falar não. Já esqueci o que eu ia falar, cara. É uma questão de Melhor quê mesmo, não Thiago? falar. O que você quer falar, Thiago? Ai, mané, é isso. É uma questão de honestidade, irmão. Honestidade nisso melhor tudo, falar nesse Romaria. processo. Porque aí, irmão, as coisas não caminham. Nada sem honestidade caminha nessa porra, irmão. Isso é Uma verdade. hora a conta chega. Só que no caso do Vasco chega na hora. É que batata. Porque não é possível, cara. Nem mais falou a dos pessoa clubes mais demora. incompetente do Chega na mundo hora. é capaz de construir essa merda que a gente tá vendo. O Vasco é o pior futebol do Brasil! Isso não é uma questão de competência e incompetência. Não pode ser, velho. Entre não todas pode as ser. séries. Não pode. É muito mais amplo que isso. Tem alguma coisa de energia, de espírito, de espiritual, que não é possível. Tu explicar somente nas escolhas de jogador uma porra dessa, velho. É inacreditável o que a gente tá vendo. Um time que não troca um passe, um time que não chuta no gol, um time ruim, cara. Isso é bizarro. Tudo ruim. Não ganha na dividida, não ganha na velocidade, não ganha no passe, não ganha em nada. 300 milhões nessa merda! 130 milhões esse ano! A gastaram quarta, isso, quinta cara? folha do Brasil! É uma coisa assustadora que tá acontecendo com a gente! E só tem bagre. E aí? E aí? Parceiro Alguém aí do vai- Vasco TV. Ter coragem de defender o treinador Álvaro Pacheco? Cara, é difícil. Eu falei treinador, me dá até raiva, maluco. Não é treinador, não? Me dá até raiva pelo seguinte, irmão. Esse
português aí é um enganador, né, cara? Português da Shopee. Lembra muito, mas lembra demais o Ricardo Sapinto. Nossa! É fraquíssimo, cara. Josué. Que treinador fraco. Mas sabe o que me dá raiva? Mais raiva ainda? Antônio Oliveira do Corinthians. É o Vasco ter ido lá em Portugal. O Vasco foi lá em Portugal Em vez de trazer um português e trouxe essa bosta de treinador, irmão. Esse cara, desde o início eu tô falando, esse cara não conhece nada, hein? E aí eu reclamava, o pessoal falava, calma, bigode. Tá cedo. Enfrentou Flamengo e enfrentou Palmeiras, 2 elencos muito fortes. Vamos ver agora contra Cruzeiro e contra a Juventude. Irmão, ai meu Deus. E agora, meu amigo? E agora? O time do Cruzeiro é horroroso. Que isso? Horroroso. Cruzeiro? E o Vasco empatou de 0 dentro de São Januário. E aí, domingo eu falei, pô, o Vasco empatou com um time horroroso que é o Cruzeiro. Teve gente ainda argumentando. O Campeonato Brasileiro tem 10 times que vão brigar para não cair. É a metade. É a metade. São 2 mãos cheias. 2 mãos cheias de times que vão brigar para não cair. O Vasco atualmente está entre eles. Inclusive, a derrota de hoje colocou o Vasco na zona de rebaixamento. Irmão, Juventude é horroroso, igual o Cruzeiro era. Mas o Juventude hoje em casa fez valer o mando, ganhou do Vasco. Primeiro tempo do Vasco, maluco do céu. Deu um chute. O Vasco não deu um chute pro gol. Um chutinho. Não deu, cara. Nenhum chute a gol, maluco. Nenhum. Ridícula a postura do Vasco. Cara, time covarde, time com essa postura é coisa do treinador. O treinador é fraco. O treinador não consegue nem ser daqueles caras motivadores, igual Renato Gaúcho, Vanderlei Luxemburgo. Papai Joel. Não, ele é 0 à esquerda, maluco. Papai Joel. Galera, seja bem-vindo ao canal Futebolaço. Eu sou meu parceiro, Dieguinho, as olheiras cada vez aumentando, mais hein? um pós-jogo do Dieguinho, de Juventude 2, Vasco da Gama 0. E sendo bem franco, sincero e honesto com vocês, tô 0 surpreso, 0 com raiva. Nossa. O sentimento hoje é de anestesiado, cara. Assim, acho que isso que o os Cross quis vexames, dizer, as vergonhas e os êxtase, fracassos do anestesiado. Vasco hoje em dia é mais do mesmo. Teve até um corte que viralizou hoje. Entrevistei o Rica Perrone ontem. Rica Perrone. Lá no Futebolaço Podcast. Inclusive, quem não é inscrito, se inscreva, por favor. Eu falei que o Vasco estava no fundo do poço. Ele, não, vocês não estão no fundo do poço. O Rica é muito... O principal vocês têm que é a torcida. Ele vê muito há 100 futebol do anos o Vasco passado. vai ter uma das maiores torcidas do país. E pi, pá, pi, A pô. realidade hoje é outra. O discurso, Rica, é muito bonito, irmão, mas A realidade se isso aí não é o fundo do poço, eu não sei o que é, irmão. A gente caiu 4 vezes, jogou a Série B5. Exatamente. Você vê, olha ao redor, parece que o Vasco é um clube condenado à desgraça, sabe? Porque você vê até os clubes que viraram SAF estão aí, cara, estão caminhando. O Ronaldo ajustou o Cruzeiro, tirou da Série B, fez uma campanha para não cair, vendeu o clube, meteu o dinheiro no bolso, fez negociação, a compra do E agora o Cruzeiro novo pra dono ele. está injetando O dono dinheiro. cruzeirense agora já socando dinheiro no time. Opa, as socando. contratações sobem o Cruzeiro de patamar, o Botafogo tá aí, na liderança do Campeonato Brasileiro de novo. Mais um ano brigando. E por aí vai, cara. O Vasco, Bahia também tá ali no G4. A SAF do Bahia o também é Vasco boa. É sempre a mesma coisa. O Pedrinho ontem falou que a SAF tá quebrada. A gente criou a SAF para sair da falência. Porque tava a gente cria a SAF e a SAF tá quebrada. É isso aí, cara. Isso é clube só que acontece regata ao o Vasco da Gama. E aí vai se somatizando todas essas situações. Eu vi muitos comentários a respeito disso. E eu tô falando de verdade mesmo aqui. Tô zero puto. Sim, normal. Antes da bola rolar, qual era a minha expectativa? Perder. E o que aconteceu? Isso é ruim, hein? O que mantém o Vasco ali é o torcedor. Meu irmão. Uma vergonha Naruto nacional. me chamando. Foi, Naruto. A capa aqui, ó, quer dizer o que é esse time. Esse time Nossa, vergonha é uma vergonha nacional. Uma vergonha. Sabe o que é uma vergonha? Sabe o que é uma vergonha alheia? Sabe aquilo que te causa constrangimento?
Sabe aquilo Não que quer nem sair deixa na você rua. sem graça, que você fica sem ação? É esse time do Vasco. Cara, o que é incrível? Juventude é um time horroroso. Eram 2 times de Série B. Eita. Se você pegasse, e eu cheguei a botar isso no X, se você pegasse o elenco do Vasco, ali o time, a escalação, Deco, do Vasco, a escalação do Juventude, você vai ver que são... engraçado que eu cheguei a falar, que a gente queima a língua, né, rapaz? Lá no intervalo, que o único que eu tiraria era o Léo Jardim. Mas o Léo Jardim me faz o favor, porque não mete essa que a falta foi bem batida. Uma falta quase que no meio do gol. Uma falta que se ele dá 2 passos, Deco, ele encaixa a bola, tá ligado? Mas ele foi tentar fazer uma ponte maravilhosa, e quando, rapaz, o urubu tá voando baixo, né? Porra, Opa! acho que tem tudo a ver até com o rival. O rival. Quando as coisas não estão dando Falou em certo, urubu, parece falou que comigo. tudo é motivo, sabe, para você terminar a noite cagado. E o Vasco, tipo assim, é um time ruim, o time é ruim, de jogadores mascarados que acham que o pior é que Nossa, tem gente mas só aí que tem acha que bagre joga ali. bola, tá? Que acha que tem direito de ficar Só puto tem Deco, bagre. quando for barrado. Que acha que tem direito de bater de frente com o coleguinha do lado e fazer panela. Entendeu? Que acha que tem... Olha, o Vasco Cara, assim. olha só, eu entendo o Pedrinho Monte, olha, eu paguei os salários, olha, Cara, na moral, tinha que atrasar a de todo mundo. Tinha que atrasar essa porra. Deixa esses caras buscar na justiça. Já falei. Esse elenco é um elenco fracassado. Pra mim, manda embora hoje. Pra mim, o português nem volta no Rio de Janeiro para pegar seus pertences. Você pega os pertences dele, enfia numa mala, bota na porra do FedEx, que é o Correio Internacional, e manda entregar em Portugal. Ai, meu Deus. Sabe por quê? Sai 6, entra meia dúzia. Né? Não é isso? Sai 12, entra uma dúzia. E por aí vai. Sai 10, entra uma dezena. O cara troca um pelo outro. O cara não faz uma modificação tática. E outra coisa, ô Cleito, se você é jogador, meu irmão, eu sou jornalista respeitadíssimo da CNN. Putz, grilo, meu irmão. Se esse cara é jogador, Deco, boa noite, senão eu desabafo sozinho. E eu sei que você quer o seu momento. Para você que chegou aqui agora, como eu disse, eu hoje não vou desabafar, vou dar dentro desses caras, mas eu não vou ficar aqui xingando um monte de palavrão para depois privar essa live, como eu disse, por causa de meia dúzia que não merece nem eu passar mal. Se for, porra, mano, antigamente eu passava mal vindo o Vasco sendo campeão, disputando o título. Contava os minutos para acabar, Deco, para ele poder gritar é campeão. Agora eu peço, pelo amor de Deus, porque tá lá no encarte do Vasco. Hoje é dia de Vasco. Não! Hoje é dia de vergonha. Hoje é dia de desespero. Hoje é dia de humilhação. Hoje é dia de sacanagem com o torcedor. É só isso que a gente vê. Eu tô rindo aqui com respeito. Ai, meu Deus. Aí, Vasco, enquanto tiver um flamenguista aqui ainda zoando, o Vasco ainda se mantém relevante. A rivalidade continua forte. Mas, tipo assim, agora falando sério, a situação do Vasco começa a ficar preocupante, hein? Os torcedores que sempre foram muito orgulhosos de não, a gente não vai abandonar, vamos estar ali. Mas é aquilo, né? Apanha tanto, que realmente chega uma hora que fala, caramba, cara, nem dói mais. O que tiver de acontecer, vai acontecer, é uma pena. Eu gosto dessa rivalidade com o Vasco. Acho que o Maracanã fica bonito, fica cheio, dividido, os torcedores se provocam. Só não gosto quando tem briga e morte. Aí é outra coisa. Mas sempre gostei dessa rivalidade Flamengo e Vasco. Vasco não pode acabar. E o Vasco só não acabou graças aos torcedores, que estão começando a se sentir mal em acompanhar o seu time. Isso é muito ruim. Isso é muito péssimo até para o futebol carioca. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu, até a próxima. E de coração, flamenguista aqui falando de coração, espero que o Vasco saia dessa mesmo. O Vasco não pode acabar, não. Somos rivais, não inimigos, não guerra, o caramba, quatro. O Vasco tem que continuar existindo até pro bem do futebol carioca. Tamo junto. Valeu.